Estou vivendo uma situação de muita agonia. Minha irmã mais velha está numa situação muito difícil. Tem curso superior, é solteira e está aposentada. Perdeu tudo que construiu na vida material. Bebe todo dia, mora sozinha e só reclama de tudo e culpa toda a família por seu estado. Não consigo conversar com ela por meia hora sequer, porque só ela quer falar. Estou triste demais vendo o estado de degradação em que ela se encontra. Não sei o que fazer. Podem me dar uma palavra amiga? Ponto número 1. É preciso revertir-se de força interior e ir para visitá-la para que ela esvazie. É muito difícil a gente conseguir fazer isso assim de maneira rápida, mas a ideia é, ela mora só, ela não tem ninguém, ela perdeu tudo e ela sabe que está errada. Então ela tem uma mola comprimida muito grande de desamor, de tristeza, de reclamação. E a mente infantil, ela tem uma tendência muito grande de olhar o mundo lá fora e botar a culpa do lado de fora. A culpa nunca está em mim. A culpa sempre está nos outros. Então, quando você se aproxima de uma pessoa que ela ataca todo mundo, é por causa da mamãe, por causa do papai, por causa de fulano, por causa de fulano, e ela se retira de todos os cenários de responsabilidade, ela se inscreve em uma condição que Joana de Ângeles apresenta na obra O Homem Integral como sendo a mente infantil. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. São só os outros que são responsáveis. Quando isso acontece, o indivíduo ele tem uma tendência de não falar de si, mas sempre das pessoas em seu derredor. E elas se tornam amargas, difíceis, chatas, antipáticas, ruins de conversar. Então, a gente tem duas alternativas. Ou deixa a pessoa para lá e diz, olha, é muito problemática, deixa para lá, não vou mexer com isso. Só que quando se trata de família, não dá para fazer. Não é sua irmã? Então, a gente vai primeiro fazer um movimento de aproximação. Nesse movimento de aproximação, a gente tem que ir com a seguinte sensação no coração. Toda pessoa que tem desequilíbrio emocional está doente. Essa é uma frase de Joana de Ângeles, também da mesma obra. Toda criatura que está em desequilíbrio das emoções está doente. Então, quando eu vejo uma pessoa muito frágil, está desequilibrada emocionalmente, ela sofre. Está doente, ela está sofrendo. Quando eu vejo alguém muito agressivo, muito violento, ela sofre, ela está doente. Então, por trás da agressividade, da violência, da reclamação, da antipatia, da bebida, eu tenho que conseguir, isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, eu tenho que ter a capacidade de enxergar que por trás daquela couraça existe alguém em profundo sofrimento. E por conta do profundo sofrimento que essa criatura está passando, eu vou me revestir de uma força extraordinária para poder tentar conversar com ela. Então vamos lá. Eu vou para ouvir você, não vou para falar. A minha sugestão é que você vá, não para falar nada, não vai dizer nada, vai só ouvir. Ouve, no final, vou embora. No outro dia vai, ouve, e vai embora. Para que a pessoa se esvazie, porque se ela mora só, se ela perdeu tudo, ela está atrás de culpados, ela está entalada com o que ela quer falar. Então você vai emprestar seu ouvido para ela falar. E não vai contestá-la, você vai deixar ela dizer tudo o que ela quer, ouvindo e balançando a cabeça afirmativamente. E depois você diz, eu vou embora. Outro dia eu volto para a gente conversar mais. Você não demonstra irritação e demonstra o lado positivo das coisas. Nas vezes que você voltar, você nunca faz comentário negativo, você faz sempre comentário positivo. Ela, sim, fala alguma coisa, te contar uma coisa.
fulana vai casar, fulano vai ter isso, fulano está se formando, fulano está grávida. Só notícia boa. Para que você consiga lavar a personalidade que está amarga com coisas positivas. Depois que você permitir com que ela se esvazie, ela vai começar a repetir as histórias. Ela vai começar a contar as mesmas coisas. E aí você vai dizer, não, isso aí você já falou. Isso aí você já falou. Mas não vai criticar. Ah, vai falar de novo. Isso não é desse jeito. Não, isso aí. Essa história você já contou. Deixa ela esvaziar. Deixa ela esvaziar. E na medida em que ela começar a se repetir, você vai poder dizer para ela, mas eu já ouvi você falou já sobre isso. Você não acha que, de repente... Então, você tem que fazer, depois da primeira fase, que é ouvir tudo e descomprimir a mola que está puxada. Você começar a dizer, eu tenho vindo aqui, tenho ouvido você. Não tenho criticado você. Mas eu acho que você está precisando ver as coisas por outro lado. Porque como você já deu a sua parcela de ouvir, você tem autoridade para dizer, não, escuta, deixa eu só falar uma coisa para você. Mas primeiro tem que deixar esvaziar. Enquanto as histórias não se repetirem, a mola ainda está comprimida. Quantas visitas você vai fazer? Eu não sei. Vai ser até o momento em que as histórias começarem a não ter mais. E aí, quando isso acontecer, aí você começa a trazer o positivo. E diga para ela, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma caminhada. Levá-la para viver, para fazer uma caminhada, para sentir o ar puro, para ter uma nova história de vida. Porque, sabe, quando a gente entra em processo depressivo, existem muitas pessoas que acham que a depressão só tem um formato. A pessoa murcha e se apaga. E não é verdade. Os estudos sobre a questão da depressão indicam que existe um tipo de depressão chamada depressão agressiva. Não parece depressão, porque a pessoa ataca todo mundo, ela grita, ela reclama, ela clama por atenção na forma da violência, ela grita com os outros, pede atenção. É depressão também. Alguém pode dizer assim, não, isso não é depressão. Depressão é a pessoa ficar murchinha, encurujada, mas não é verdade. E como é que a gente sabe que é depressão? Porque quando você dá para a pessoa o mesmo medicamento da depressão, ela melhora. Então, se eu tenho um determinado comportamento e eu dou a medicação de depressão e a pessoa se estabiliza, é porque a mesma química que estava faltando e que deprimia está acontecendo nessa pessoa. Só que ela reage com agressividade, não com entristecimento. Então, a gente precisa, quando percebe uma pessoa muito agressiva, muito violenta, olhar e dizer, aqui também tem uma alma que soluça de depressão. E o melhor instrumento para que a gente saia de um processo depressivo é sair, exercício físico, respirar ar puro, quebrar a cadeia da reclamação, da prisão no meu quarto, da minha vida monótona. Então, é a gente fazer uma fratura nas nossas necessidades. E aí, nessa hora, o indivíduo pode fazer uma mudança. Mas, para isso, você precisa se preparar. Porque você não pode ir para lá dizendo assim, se ela começar a falar, eu vou me irritar. Se ela falar da minha mãe, eu não vou aguentar. Para poder ajudar, tem que fazer um esforço, ficar de maneira tranquila, para que a pessoa possa se sentir à vontade para falar. E ela conseguir se esvaziar daquilo que ela tem para contar. Aí aqui teve um comentário aqui que eu estou vendo, que é o comentário do Antônio Pinheiro, dizendo que se a pessoa está se repetindo é porque ela ainda tem necessidade. Sim, ela ainda tem necessidade, mas é o gatilho para mostrar para ela que ela
precisa se controlar. Mas eu já ouvi você. Essa parte você já falou. É lógico que ela tem necessidade, senão ela não estava repetindo. Ela tem necessidade. Mas é a estratégia para você dizer: você já me contou isso. Para mostrar que a pessoa não está bem. De que não são os outros que estão. Porque a tendência da mente infantil é atacar os outros e se defender. Eu não tenho culpa nenhuma. São os outros que são culpados. Mas essa história você já contou para mim. Já falou isso para mim. Eu já ouvi isso aí. Essa parte você contou. Você não contou isso, isso, isso? O que mais que você tem para falar? Para que a pessoa perceba que ela está presa dentro de um círculo vicioso de mágoa, de ressentimentos. E é a hora que você ataca para quebrar, fazer aquilo que na neurolinguística nós chamamos de quebra de estado, que é tirar a pessoa de uma posição e levar para outra. Na hora que ela começa a repetir, é o instrumento que você tem para poder dizer: essa parte a gente já passou. Isso aí você já comentou. E aí você pode trazer a pessoa para um outro ambiente e poder facilitar com que ela melhore.